Olá, muito boa tarde e seja bem-vindo ao Mundo Record News. Hoje, segunda-feira, 5 de outubro de 2020, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se recupera bem de Covid-19 e previsão é para a alta de hospital militar, onde está internado ainda na segunda-feira. Mas os médicos já disseram que mesmo de volta à Casa Branca, Trump vai continuar fazendo o tratamento com o antiviral Remdesivir por 5 dias. E confirmaram que o presidente chegou a precisar de oxigênio suplementar apenas uma vez. Trump também recebeu dexametasona por conta do baixo nível de oxigênio, esse que é um corticoide barato e amplamente disponível no mercado. O presidente tomou ainda um coquetel de anticorpos que está em fase de testes. Trump saiu brevemente do hospital para agradecer a presença e o apoio de muitas pessoas que estão reunidas do lado de fora, como a gente vê agora na reportagem. De dentro do carro, Trump acenou para os apoiadores, alguns reunidos desde sexta-feira em frente ao Hospital Militar Walter Reed. Mais cedo, o presidente tinha avisado em um vídeo divulgado pelas redes sociais que faria uma surpresa para aqueles que esperavam do lado de fora. Ontem, Trump postou um vídeo mais longo, dizendo que não estava bem no momento da internação, mas que já se sentia muito melhor. Ele ainda declarou que a real condição de saúde deveria ocorrer nos próximos dias com a evolução do quadro. E também disse que a primeira-dama, Melania, passa bem. Melania asked me to say something as to the respect that she has for our country, the love that she has for our country. E diversas autoridades mundiais desejam melhoras ao presidente Donald Trump e primeira-dama Melania. O diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, desejou uma completa e rápida recuperação. O mesmo foi dito pela chanceler alemã Angela Merkel e pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que testou positivo em abril e chegou a ficar na UTI. Nas redes sociais, o premier israelense Benjamin Netanyahu e a esposa também desejaram aos amigos uma completa e rápida recuperação. O rival de Trump nas urnas, Joe Biden, expressou o mesmo. O presidente russo, Vladimir Putin, enviou uma mensagem a Trump dizendo que a vitalidade inerente, o bom humor e o otimismo do americano vão ajudá-lo a lidar com o que chamou de vírus perigoso. Na Angola, Justiça dá ganho de causa à Igreja Universal e decreta restituição de posse de templos e bens em 2 províncias. Desde junho, religiosos brasileiros têm estado a sofrer violência e perseguição de dissidentes e ex-pastores. 40% de propriedades de igreja que foi invadida ainda a ser controlada ilegalmente por chamados criminosos. 3 meses depois das cenas de violência, xenofobia e perseguição religiosa, a justiça angolana começa a se manifestar sobre os ataques a templos e propriedades da Igreja Universal no país africano. Em 2 províncias, Lunda Norte e Benguela, juízes decretaram a restituição de posses de igrejas, casas e veículos que foram tomados à força por dissidentes e ex-pastores da instituição brasileira. Eles consideram que os bens devem ser devolvidos aos legítimos líderes da Igreja Universal. Em junho deste ano, um movimento criminoso passou a invadir templos. Centro de quarentena do Ambo, aqui nós tomamos posse, a chave, tudo já está sobre as nossas mãos. Ninguém mais entra, Malange está tomado. Muitos religiosos brasileiros e angolanos não compactuam com essas atitudes. É fundamental que a legalidade seja reposta e que os irmãos da Igreja Universal do Reino de Deus de toda Angola possam, portanto, voltar a cultuar. Nos ataques coordenados na capital Luanda e no interior de Angola, pastores foram obrigados a sair das casas onde moram. A gente praticamente saiu de lá, sabe assim, expulso, escurralhado. Mulheres de religiosos ficaram com marcas no corpo e pastores se tornaram vítimas da violência. Apaga essa brincadeira! Isso é violência! Por trás dos ataques direcionados a bispos e pastores brasileiros estão ex-integrantes da Universal que alegam terem sofrido discriminação na igreja. Mas o grupo invasor pode agir pelo sentimento de vingança.
Todos foram afastados da instituição depois de serem flagrados ou confessarem a participação em atos imorais ou até criminosos. Na decisão de restituir a posse de templos e outros bens, os magistrados angolanos afirmam que os invasores agiram de forma premeditada e organizada. Eles também consideram a conduta ilícita e inadmissível com o Estado de Direito. No despacho, o juiz de Benguela ainda cita que o grupo orquestrou a tomada de assalto às igrejas, evitando qualquer resposta por parte das autoridades, o que amplifica e instiga o ódio, a violência religiosa e racial. Já o magistrado de Lunda Norte destaca que a Igreja Universal do Reino de Deus é a legítima proprietária dos bens mencionados. Angola é um Estado democrático de direito, com instituições credíveis, capazes de oferecerem uma boa administração de justiça. Enganam-se as pessoas que pensam que podem fazer o que quiserem, até mesmo cometerem crime e que os mesmos serão impunes. Nós cremos na justiça de Angola. Em comunicado oficial, a Igreja Universal diz que sempre acreditou que a justiça iria ser reposta e que o Estado de Direito iria prevalecer diante dos atos de violência, xenofobia e perseguição religiosa. Hoje, em 11 das 18 províncias de Angola, os dissidentes controlam ilegalmente templos da Igreja Universal. Moçambique celebra 28 anos de Acordo Geral de Paz. No entanto, passados anos, há situações ainda preocupantes em algumas províncias do país e o presidente Filipe Nyusi lamenta alguns episódios de ataques armados que Moçambique tem estado a registrar. Há 28 anos, o país celebrava o Acordo Geral de Paz, que marcava o fim dos 16 anos de guerra civil. Contudo, nos últimos anos, o país volta a assistir intervalos de paz, com cenários de instabilidade, sobretudo nas províncias de Cabo Delgado, Sofala e Manica. Discursando, momentos depois de depositar uma coroa de flores na Praça dos Heróis, na cidade de Maputo, Nyusi lamentou o fato de o país estar a ser palco de ataques armados. Infelizmente, celebramos 28 anos dos acordos de paz com dor e mágoa, porque uma parte da população das províncias de Cabo Delgado, Sofala e Manica ainda vive o drama da violência armada. Chamamos a atenção à junta militar da Renamo para que entenda que quaisquer que sejam as suas reivindicações, elas não devem ser feitas por meio de diálogo, elas devem ser feitas por meio de diálogo e nunca com armas, chacinando cidadãos indefesos e destruindo infraestruturas públicas e privadas. Nyusi repudiou ainda as atitudes de algumas pessoas mal intencionadas que usam vídeos dos insurgentes para enfraquecer o Estado e as forças de defesa e segurança. Na sua estratégia, o terrorismo serve-se do medo que cria nas suas vítimas. Medo este que se procura sempre publicitar, como forma de o ampliar e criar a ideia de um vazio de autoridade. Quando olhamos para o que tem estado a acontecer em Cabo Delgado, percebemos que está em curso esta estratégia de ampliação do medo, banalização da vida e violação dos direitos humanos pelos terroristas. E, infelizmente, esta tem tido eco pela atuação consciente e outras vezes inconsciente de algumas pessoas que se têm dedicado a repassar as imagens do terror que se vive em Cabo Delgado sem o crivo de alguma crítica às fontes e por imagens montadas. Garantiu que o governo tudo fará para devolver a paz nestas regiões. Queremos, pois, reafirmar que condenamos veementemente estes atos e reiterarmos que, como Estado soberano que somos, continuaremos a usar todos os recursos ao nosso dispor para garantir a ordem e a segurança pública, porque o povo moçambicano merece ter um país pacífico para também ter tempo e espaço para erguer os seus sonhos. É nosso ensejo continuar a reforçar a capacidade de intervenção militar e projeção do poder das forças de defesa e segurança, para que possam dar resposta cada vez mais eficiente às investidas dos terroristas. Desde o primeiro acordo de paz, o país assistiu mais 2 acordos de paz, o último ano passado.
Voltando a Angola, país é segundo de África com juros de dívida mais alto e especialistas chamam atenção para modo pôr e compromete o processo de atração de investimentos. Antes, a atual chefe do governo togolês era ministra do Desenvolvimento na base do trabalho dos jovens. Além de ser diretora do gabinete do chefe de Estado aos 60 anos, ela se torna a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe do governo. Dogbe é formada em Economia e Marketing e trabalhou para o PNUD entre 1999 e 2008, antes de regressar ao país. Convidada por Gilberto Ongbe, então primeiro-ministro, o seu antecessor, Komi Claussou, primeiro-ministro no cargo desde 2015, demitiu-se a 25 de setembro com os outros membros do executivo. Cabo Verde Trade Invest e a Agência para Investimento e Comércio Externo de Portugal assina protocolo de cooperação visando incrementar relações econômicas e comerciais entre os dois países. O protocolo assinado entre o presidente do Conselho de Administração da Agência Nacional José Almada Dias e da congênere portuguesa Luís Filipe Henriques prevê a consolidação da cooperação empresarial e incremento das relações econômicas e comerciais entre ambos os países, bem como estabelecer uma rede de contatos sobre oportunidades de negócios e assistência técnica às empresas. Os acordantes defendem que a diplomacia econômica será a chave para que o horizonte cabo-verdiano mantenha a perspectiva de crescimento que estava sendo seguido antes do início da pandemia da Covid-19. Assim também que devem apostar em novas sinergias em torno dos objetivos que são comuns a nível da cooperação econômica e no reforço do papel da comunidade dos países de língua portuguesa no contexto mundial. Ainda a nível nacional, o governo autoriza a transferência de verbas entre departamentos governamentais no valor de 282 mil contos que deve ser aplicado no Plano de Ação Emergencial Cheias 2020. Conforme a publicação no Boletim Oficial, o montante será transferido para os Ministérios do Desporto, Administração Interna, Infraestruturas, Ordenamento de Território e Habitação, Agricultura e Ambiente. Os 282 mil contos serão distribuídos nos realojamentos das pessoas que perderam as suas habitações com a queda das chuvas, obras de reconstrução e reposição de infraestruturas que caíram, além do sistema de reposição e distribuição de água na Ilha de Santiago. Tais medidas, de acordo com o documento, acarretam despesas elevadíssimas, sendo necessários investimentos para repor a normalidade após as consequências destas chuvas. Neste sentido, no Plano de Ação Emergencial Cheias 2020, o Governo aprovou a resolução que autoriza a realocação de verbas no valor de 282 mil contos para fazer face aos danos decorrentes das chuvas torrenciais registradas no Concelho da Praia entre os dias 11 a 13 de setembro. Para as intervenções emergenciais, segundo o Executivo, teriam que recorrer ao orçamento do Estado e às ajudas internacionais. Na Togo, acontece uma nomeação histórica. O presidente do país indica uma mulher para assumir cargo de chefe de executivo. Antes, a atual chefe do governo togolês era ministra do Desenvolvimento na base do trabalho dos jovens. Além de ser diretora do gabinete do chefe de Estado aos 60 anos, ela se torna a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe do governo. Dogbe é formada em Economia e Marketing e trabalhou para o PNUD entre 1999 e 2008, antes de regressar ao país. Convidada por Gilberto Ongbe, então primeiro-ministro, o seu antecessor, Komi Claussou, primeiro-ministro no cargo desde 2015, demitiu-se a 25 de setembro com os outros membros do executivo. Agora, informações de Covid-19. Mais de 34 milhões de pessoas têm sido infectadas a nível global para coronavírus, incluindo 1.033.395 mortos em mais de 210 países. A África do Sul está com quase 17 mil mortes e o país continua com fronteiras encerradas a 57 países considerados de alto risco de transmissão de Covid-19. No entanto, cidadãos angolanos podem viajar para a África do Sul.
Depois de 6 meses de encerramento das fronteiras por conta da pandemia da Covid-19, a África do Sul volta a abrir as suas portas para Angola. Cidadãos angolanos e estrangeiros residentes já estão autorizados a viajar para o território sul-africano, mas com a condição de, para o efeito, possuírem seguro de saúde, além de que deverão obrigatoriamente apresentar o resultado negativo de um teste do tipo PCR 72 horas antes do embarque. Nesta reabertura, as autoridades sul-africanas proíbem, entretanto, viajantes de lazer de 57 países considerados de alto risco. Uma proibição baseada nos critérios da Organização Mundial da Saúde, que define os países em 3 categorias, nomeadamente de alto, médio e baixo risco. Momento gossip para vista de imprensa para não conferir principais informações que se marca a atualidade a nível internacional. Começando a revista de imprensa desde segunda-feira, que a Euronews que te trazer como manchete o número de novos casos de Covid-19 dispara em vários países. Já Mundo ao Minuto, que também te trazer notícias de Covid-19, te informa a Alemanha ultrapassar 300 mil casos desde o início da pandemia. Na VOA, não tem como destaque Covid-19, Índia e África do Sul te pedir OMC para renunciar à regra de direito para ajuda na produção de medicamentos. No vai agora para Al Jazeera, que te informa que Guatemala envia de volta cerca de 3.500 migrantes no meio da preocupação com Covid-19. Enquanto isso, não tem R7 que te trazer descoberta de vírus de hepatite C, leva Nobel de Medicina na 2020. Na Record Europa, não tem como manchete Genebra aprova salário mínimo de 3.785 euros. E para último, não tem Angop que te trazer como destaque Tribunal detecta irregularidades na gestão da Paixão Júnior na Banco de Poupança e Crédito na Angola. Muito obrigada, Cassandra, pela atualização de informações na revista de imprensa. E por hoje é tudo. Nos volta amanhã com mais informações. Até lá, fica direto e na companhia de Record TV.